começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje são os estudos latino-americanos. Nós vamos conversar um pouco sobre como é que nasce no Brasil esse processo de estudar a América Latina e qual é a situação hoje dos estudos nessa área aqui no nosso país. E a gente então começa lembrando aí que o nosso próprio Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da UFSC, que foi o primeiro instituto nessa área, né, de estudos latino-americanos, criado em 2006, o que mostra que estamos aí bastante atrasados aí nesse processo. E a gente vai conhecer um pouco aqui hoje como é que isso acontece nos demais países da nossa América. Começamos com o professor Nildo Orix para nos falar um pouco desse começo, que teria sido o quê? Os estudantes que começaram a trazer a América Latina para estudar? Há um interesse latente na sociedade brasileira desde sempre. Quer dizer, o Brasil foi muito mais inteligente do que é hoje até 1964. A ditadura e a democracia emburreceram o Brasil muito mais. Até 1964, a perspectiva latino-americana no Brasil era muito forte, intelectual, política. O pulsar latino-americano aqui, o Brasil se sentia parte da América Latina em larga medida. A ditadura por 21 anos e a democracia depois fizeram um dano terrível para isso, a despeito de ter iniciativas como o Mercosul, que foi produto de dois governos conservadores, Alfonsín e Sarney. Mas isso, Elaine, e para os nossos ouvintes, os televidentes, mostra o dado talvez dos mais eloquentes sobre o que é o colonialismo e o que é a ignorância universitária brasileira sobre a América Latina. Toda a grande universidade gringa lá nos Estados Unidos, toda a grande universidade europeia, toda universidade média nos Estados Unidos, até as pequenas, possui um programa, uma cátedra, um centro de estudos e um instituto de estudos latino-americanos, todas. Ainda hoje, uma ex-aluna nossa do jornalismo, que foi aluna minha aqui da América Latina, me comunica por redes sociais, está fazendo um mestrado em estudos latino-americanos nos Estados Unidos. E o Brasil não possui nada sobre isso. Os estudos sobre a América Latina na Ásia se proliferam, especialmente na China. Mas não só na China, no Japão também. E aqui é considerado algo excêntrico, um Instituto de Estudos Latino-Americanos e a possibilidade que nós queremos fazer aqui de um programa de mestrado em estudos latino-americanos. Por quê? Porque não há interesses comerciais, burgueses, da burguesia brasileira na América Latina? Claro que há. Porque não há interesse dos sindicatos? Claro que há. Há cada vez mais uma lenta integração por baixo. Porque não há uma imigração entre os países muito forte? Claro que há. A sociedade está na frente da universidade. A universidade é um atraso nisso. Mas a resistência universitária, dado o eurocentrismo, a formação acadêmica dos professores, esses doutorzinhos, esses mestres, que aprendem os programinhas de pós-graduação no estrangeiro, aprendem a ter um desprezo pelo que é nosso. E o nosso é a América Latina. Agora, qual é a contradição? Isso está muito eloquente, esse atraso, porque a demanda de empresários, de sindicatos, e mais importante, o interesse público pela América Latina cresceu violentamente. E a universidade fica, em grande parte, se abriu, e uma parte que é acadêmica simula interesse pela América Latina. Simula porque é um interesse acadêmico, não é um interesse intelectual genuíno. E por último, o fato de que, nas últimas 2 décadas, a América Latina foi referência para o mundo, quer dizer, para os Estados Unidos, para a Europa e para a Ásia, de alternativas políticas, aquilo que se chamava erroneamente neoliberalismo. Foi aqui na América Latina que uma renovação do ponto de vista da constituinte, das leis, da relação do homem com a natureza, do Estado plurinacional, um conceito de democracia para além da concepção liberal. Enfim, aqui surgiu o novo. Daí que nós temos um cenário altamente positivo para o avanço dos estudos latino-americanos e afirma o projeto do IELA, claro. E lembrando que o IELA ele nasce como Observatório Latino-Americano em 2004, justamente no momento em que começou esse ascenso, né, de uma nova América Latina, de governos mais progressistas, mais ou menos, né, a palavra não é boa o suficiente, mas é a mais conhecida.
Então vamos conversar agora com a professora Beatriz Paiva, que é também uma das fundadoras aí do nosso instituto. Eu gostaria só de aportar aqui uma espécie de experiência pessoal, né? Da minha área de estudo, da minha área de pesquisa e da minha área de trabalho. Da forma como o Nido colocou, foi o que aconteceu no serviço social. Até a ditadura militar, a perspectiva crítica vinha exatamente de um pensamento latino-americano comum do Brasil com os demais países do continente e da região. Toda a perspectiva crítica que rompe com o conservadorismo no serviço social vem de um movimento construído, né, sustentado em parte pela CEPAL, pelas universidades, e tinha fortemente um caráter de integração do pensamento crítico latino-americano. E a ditadura, de fato, interrompeu isso. E quando retomamos os estudos no campo da política social, uma forte influência do marxismo, já viemos hegemonizado por uma perspectiva muito eurocêntrica. Então, a redemocratização e a transformação da universidade, o fortalecimento da pós-graduação em nossa área, permitiu um ascenso do pensamento crítico, mas de costas para a América Latina. E isso vem se modificando, sobretudo porque é impossível entender a realidade brasileira hoje, sobretudo a crítica ao neodesenvolvimentismo, sem recorrer, por exemplo, às matrizes do pensamento da teoria marxista da dependência. Então a gente observa mesas nos congressos, publicações, linha de pesquisa, projetos dentro dos programas, abertura de editais que privilegiem a temática das políticas sociais na América Latina. Já temos temas no Congresso, mesa, né, tratando desse tema. Então, aquilo que ficou congelado, esterilizado ao longo da ditadura e que retornou com muito pouca força e ênfase com o fim do regime militar, me parece que agora é inevitável do ponto de vista das ciências sociais, né? Pensar a realidade brasileira sem esse aporte se tornou uma impossibilidade, a não ser que a gente siga mimetizando os modelos e análises que também não explicam a realidade dos países na sua totalidade. Então, o pensamento crítico em crise no mundo e na América Latina com uma capacidade real de revitalizar um pensamento original, um pensamento potente, um pensamento que tem raízes, né, nos movimentos de luta, nos processos de organização e luta popular. Então eu vejo hoje uma transformação muito grande do ponto de vista da acolhida dos autores clássicos, da perspectiva que pensa a América Latina não só como um continente, um território, mas como uma perspectiva de análise, que me parece que é muito interessante para dar as bases para que a gente fortaleça a pós-graduação em estudos latino-americanos também. E nós temos aqui também na nossa mesa o professor de História, Valdir Rampinelli. Ele vai trazer um pouco essa perspectiva justamente das raízes aí do recomeço desses estudos latino-americanos aqui no nosso país. Eu penso que os estudos e as pesquisas sobre a América Latina começam com a chegada dos conquistadores, exatamente numa visão dialética com os estudos europeus. Possivelmente o primeiro historiador a tratar disso seja o Inca Felipe Guamán Poma de Ayala, que em 1615 escreve uma carta de 1000 páginas ao rei de Espanha, em que ele mostra que a chegada dos espanhóis foi muito ruim para a América Latina. Ele chega a dizer que vocês vieram destruir o bom governo e o bom viver que nós tínhamos. E ele conclui o trabalho dele dizendo que não temos nada que aprender com a Europa. Vocês, inclusive, até parece que não pertencem à humanidade. Tamanha é a brutalidade de vocês, espanhóis, na destruição da nossa cultura. E vocês buscam riqueza, ouro, como porcos famintos. Então ele é o primeiro a fazer uma crítica ao eurocentrismo. Queria que lembrar também, depois dele, vem outros grandes teóricos na América Latina. E o principal deles é Simão Bolívar. Simão Bolívar, na Carta de Jamaica, em 1815, ele não só vai apresentar a concepção de pátria grande, mas ele vai mostrar também que os reis espanhóis, quando perdem o trono, não perdem a majestade. Ao passo que os reis americanos, incaicos ou astecas, quando perdem o trono, são queimados vivos.
E ele se refere a Cuauhtémoc, Claro. dizendo o seguinte: olha aí, ó, como se comporta a Europa e como se comporta a América. Quase como quem diz quem é o bárbaro, quem é o Claro. civilizado. É a primeira grande crítica também ao eurocentrismo, que vem de Simão Bolívar. E claro, e quem vai avançar muito nesta parte é José Martí, já no final do século XIX, quando faz uma dura crítica não só ao eurocentrismo, mas também ao panamericanismo. Seria a influência da Europa e a influência dos Estados Unidos. E a frase do José Martí é fenomenal quando ele diz o seguinte: a história da América, dos Incas até aqui, há de ensinar-se minuciosamente, ainda que não se ensine a dos arcontes da Grécia. O que ele quer dizer com isso? Precisamos conhecer a nossa história, porque conhecendo a nossa história, nós temos capacidade de resistir à dominação eurocêntrica, que nada mais é que uma doutrina, um conjunto de ideias. E por último vem José Carlos Mariátegui, que é o homem que vai mostrar que o marxismo europeu tem que se adaptar à América Latina, porque se lá predominam operários, aqui são indígenas. Então são grandes pensadores que desde a conquista vão pôr a América em dialética em relação à Europa. E eu diria, eles são os primeiros grandes pesquisadores e estudiosos dos estudos latino-americanos. Muito bem, a gente termina agora esse primeiro bloco e já voltamos. Só um minuto. Voltamos com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E como já falamos aqui no outro bloco, o Instituto de Estudos Latino-Americanos ele nasce em 2004, justamente numa conjuntura em que a América Latina começava a apresentar alguns governos, algumas propostas de vida, de organização da vida, diferente do que a gente estava aí acostumado aí nesse longo período de ditaduras que vivemos aqui na América Latina. E nesse contexto, então, é que nasce o Observatório Latino-Americano, formado aí por 4 pessoas, que éramos o professor Nildo Orix, teve a ideia, né? A professora Beatriz, eu e a jornalista Raquel Moisés. E então começa esse trabalho todo do observatório e que vai gerando aí uma discussão com relação à necessidade dos estudos latino-americanos, que hoje inclusive se espalha por todo o Brasil com criação de núcleos e até mesmo de outros institutos em outras universidades brasileiras. Professora Beatriz, como é que foi aí essa experiência? Nesse contexto único, né, que foi um renascer aí das lutas populares na América. É como a gente já dizia no primeiro bloco, né? A realidade obrigou a universidade a buscar novos aportes teóricos e outras perspectivas de análise, sem a qual ficaria impossível explicar as grandes mudanças que os países latino-americanos vinham desenhando. Para o IELA, essa transformação que começou, como a Elane bem lembrou, né, a nossa criação com o OLA, hoje a gente já pode ver os primeiros alunos bolsistas de iniciação científica já dando aulas na universidade, já doutores, né? A gente já tem uma primeira geração de professores formados a partir da nossa experiência dentro do IELA. E isso é muito bonito, né, de ver. Passa muito rápido, mas a gente consegue perceber e cada vez mais a procura de alunos de outros programas, de outros cursos que vêm em busca de uma formação crítica, de um pensamento, de um compromisso teórico-metodológico que de fato se assente na grande trajetória dos grandes autores latino-americanos. E a realidade, a transformação da realidade na América Latina, o desembarque difícil e incompleto do neoliberalismo por todos esses países, que faz com que agora, ainda que com um grande refluxo, né, dos golpes que estão aí se desenhando, os golpes parlamentares, midiáticos, judiciários, ainda hoje colocam enorme protagonismo, né, de países que já não são apenas satélites e que já não existem apenas em função de uma dinâmica ditada desde fora. Então é claro que o estudo, a perspectiva teórica que busca as raízes desse processo da luta pela soberania, da luta por uma democracia
popular, da construção de constituições plurinacionais, do debate da questão camponesa, da questão indígena. Tudo isso só é possível porque a gente conta, né, com a leitura e a recuperação de autores e de pensadores que desde o início já colocam essa problemática e que já apontam as raízes, as contradições e as principais processualidades desse fenômeno, que ele é inexplicável com os autores que pensam realidades europeias e estadunidenses. Então, esse pensamento crítico e a possibilidade que nós temos de formar alunos, de criar disciplina, de desenvolver projetos de pesquisa, de mandar aluno para estudar em outras áreas, em outros programas, de favorecer o intercâmbio, tudo isso faz com que a gente consiga disseminar, né, e multiplicar essa trajetória e essa caminhada que parte de fato de um esforço que é de conhecer a nossa realidade. E sempre conhecer a realidade com um objetivo muito claro, né, conhecer para poder transformar. Um compromisso com articulação e com o conhecimento da dinâmica societária, tendo em vista a transformação da realidade. Professor Rampinelli? O Instituto de Estudos Latino-Americanos tem um papel importante não só na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu diria no Brasil e na América Latina. Por quê? Porque o Instituto coloca a América Latina como pauta para ser estudada, para ser pesquisada, para ser vista desde dentro. Tanto é verdade que a nossa universidade é muito eurocêntrica e ela tem que se tornar latino-americana. E por isso é fundamental que, inclusive, os estudantes latino-americanos que estão dentro dela deem a ela esta cara latino-americana. Eu conversava com o diretor de Ciências Agrárias e ele dizia, nós temos convênio com os Estados Unidos, com a Europa, mas os melhores convênios nossos para melhorar a nossa agricultura são aqueles com a América Latina, por causa da similaridade que nós temos, por causa das culturas que são próximas. Então a nossa universidade tem que se voltar mais para a América Latina. Como temos tantas universidades, por exemplo a UNILA. Os cursos dentro da nossa universidade são caracterizados pelo eurocentrismo. Por isso o IELA vai na contramão da história. E que bom que seja assim. Se você pegar filosofia, por exemplo, aqui da UFSC, é uma visão dicotômica eurocêntrica, autodenigrante. Não se estudam os pensadores latino-americanos, não se estudam os pensadores brasileiros. Como se não existissem. Né? Tanto é que o Henrique Dussel, que foi reitor da Universidade Autônoma da Cidade do México, tem lá um curso de filosofia que eles começam a estudar os pensadores astecas, Nezahualcóyotl, Tlacalael e assim por diante. Aqui não se estuda nada de filósofo brasileiro. Se você pegar a sociologia, a mesma coisa, é a sociologia da ordem, inclusive categorias como imperialismo, socialismo, dependência, revolução, poder popular, foram substituídos por países centrais, social-democracia, interdependência, reformismo e governabilidade. Se você pegar a história, ela, claro, aderiu à escola dos análises, que tem um componente antimarxista, mas estuda, dentro da escola dos análises, essencialmente a Europa. Não estuda a África, de onde vêm nossas origens, e muito menos a América Latina. Então são cursos que estão centrados no eurocentrismo, na ideologia eurocêntrica. E claro, o eurocentrismo navega na nossa universidade com muita força, de mãos dadas com o pós-modernismo. Por isso que a universidade está de costas para as grandes questões latino-americanas e para a grande solução dos problemas dos nossos povos. E por isso que os povos veem a universidade como alguém que não dá resposta aos seus problemas. Nildo, tu que andas aí pelo Brasil semeando centros de estudos latino-americanos, que visão pode nos dar sobre isso? Bom, o Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC foi pioneiro e foi um pioneirismo que poderia ser substituído como solidão. Hoje, o IELA é partilha, porque na Universidade de São Paulo nós fomos expor lá a experiência do IELA. Não temos uma carta de cidadania que merecemos aqui dentro da UFSC.
ainda porque os institutos não são regulamentados. Mas se proliferou no Brasil, a legalidade dos estudos latino-americanos se deve sem nenhuma pretensão descabida, em grande medida ao exemplo que nasceu daqui. Agora, é claro que se não fosse uma exigência da realidade, isso não seria possível. Não é? Todos que estão aqui nessa mesa sabem quanto aos olhos do senso comum era estranho, se não ridículo, falar em América Latina aqui, sobretudo num ambiente tão provinciano da universidade. Porque a universidade se acha, ela tem uma boçalidade. Ela é boçalzinha porque ela vai para Paris, ela vai para os Estados Unidos, e o sujeito volta pensando que está surfando na onda. Ele não entende nada da França, nada dos Estados Unidos, mas ele volta com a Boa Nova. E supor que aqui na América Latina pode nascer a Boa Nova é algo muito difícil para uma cabeça moldada para não entender isso. Vamos pensar a situação europeia. Os europeus não passam uma década sem uma guerra, sem uma matança. Essa matança assume a forma de nacionalismos, de xenofobias, de um fenômeno que está atravessado, também está nos Estados Unidos. Aqui na América Latina, os equatorianos e os bolivianos criaram um Estado plurinacional. Vários povos, um Estado. É algo que é impensável na Europa. Pensa a situação catastrófica dos belgas, a tensão dos canadenses, a situação tensa dentro dos Estados Unidos, cuja tolerância para os negros, os latinos, os asiáticos, está na ponta da pistola do sistema carcerário, superlotações, etc. Você veja que aqui na América Latina nasceu uma concepção que é do Estado plurinacional. Isso não passou na cabeça de um europeu, de nenhum pensador europeu, nem de Habermas, nem de John Rawls, nem dos grandes pensadores europeus considerados aqui clássicos da filosofia política. Isso não, nem perto, porque não faz parte da realidade vital deles. Nós aqui podemos teorizar sobre isso. Segundo, a ideia de uma democracia representativa e participativa, que supera aquele horizonte liberal que faz com que aqui no Brasil cada vez menos pessoas votem, porque a votação é um ritual destituído de sentido prático, aos olhos de milhões, não do crítico Nildo Dorix, da Beatriz, de nós aqui, não, das maiorias. Observem o abstencionismo, o voto nulo, o voto branco, cresce desde 94, cresce desde sempre. A democracia participativa e protagônica, ela preserva todas as formas democrático-burguesas, o parlamento, etc. Mas ela coloca a consulta direta ao povo naqueles assuntos que são fundamentais. Não eleger um deputadinho, um senador, essa canalha em geral, ladra e corrupta. Não. Eu estou falando o seguinte, os grandes assuntos, a diplomacia, a integração, criar ou não um banco, pagar ou não a dívida, etc., que agora os gregos lançaram mão e foram desautorizados pelos germânicos, pela Troika. Isso se tornou um elemento constitutivo de um regime político, que a direita aqui chama de populismo inadequado, subversão, tendência autoritária, mas que devolve ao povo protagonismo. Veja as conquistas civilizatórias que estão se impondo desde a América Latina. E aí concluo com isso. Curiosamente, isso chama a atenção do universitário lá na Gringolândia, nos Estados Unidos. Chama a atenção dos universitários europeus, mas é visto com extrema desconfiança pelo doutorzinho nosso, de sociologia, de ciência política, de economia, de serviço social, de história, de jornalismo. Então veja que, é claro, a realidade está conspirando contra essa posição e está cada vez... A realidade se impõe, finalmente. Então eu acho que, num balanço, eu diria, nós fomos parcialmente vitoriosos com esse pioneirismo, mas há, diante do desafio de transformar a realidade latino-americana, tarefas imensas, né? Ninguém pode sentar sobre isso como se fosse uma conquista no próximo bloco definitiva. Então tá, a gente já volta, tá? Seguimos com esse mesmo debate. Só um pouquinho. Voltamos
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falando um pouco sobre estudos latino-americanos. Lembrando aí também que essa América Latina que a gente tanto fala, né? Ela tem um outro nome que é dado pelos povos originários que aqui estavam antes de chegarem os invasores, que é a Biayala, que na língua cuna, que são povos que vivem ali na região do Panamá, da Guatemala, significa a terra do esplendor. E um pouco isso também é o que os estudos latino-americanos procuram recuperar, né? A história pré-chegada dos invasores, que é muito pouco estudada nas nossas universidades, como já lembrou o professor Valdir Rampinelli. E agora eu queria ouvir de vocês um pouco os desafios que estão colocados para os estudos latino-americanos, uma vez que, como também já comentamos aqui, a conjuntura latino-americana mudou de maneira bastante forte, né? Com todos esses países que estavam numa pegada mais progressista e agora estão aí voltando ao passado. Professor Rampinelli? Bom, quando se fala em estudos latino-americanos, nós temos que lembrar que a teologia da libertação teve um papel muito importante, juntamente com o marxismo, na história da América Latina. Por quê? Porque a teologia da libertação, aliada ao marxismo, levou e estimulou a consciência e a luta de classes nesse continente. É bom lembrar que Bartolomeu de Las Casas deu a vida numa masmorra defendendo os indígenas. E depois de Bartolomeu de Las Casas, muita gente trabalhou contra a opressão, seja dos indígenas, dos negros, e enfrentando o colonialismo e enfrentando o rei de Espanha e o rei de Portugal. Agora, o grande papel da teologia da libertação, eu diria, começa nos anos 60, principalmente com o Concílio Vaticano II e com o encontro de Medellín, aonde a igreja vai dizer o seguinte: para mudar esta realidade, nós temos que enfrentar os donos do poder. E como é que você enfrenta os donos do poder? Não é com um rosário na mão, é com um fuzil na mão. Tanto é que Camilo Torres vai subir a montanha e vai dizer: a função de todo cristão é ser revolucionário. E para ser revolucionário tem que lutar contra essa oligarquia que domina esse continente. E aí vem um papel muito importante de teólogos que são fundamentais, sejam eles leigos, religiosos, como por exemplo Leonardo Boff, Clodovis Boff, Gustavo Gutierrez. E vem também a teologia aplicada na realidade. Aí vem Dom Paulo Evaristo Arnes, que enfrenta a ditadura, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, enfim. São pessoas que vão trabalhar em conexão com a luta de classe, com o marxismo, para mudar esta realidade. Eu, por exemplo, entrei em estudos latino-americanos pela mão da teologia da libertação. E hoje não sou mais religioso, sou agnóstico, mas ela teve um papel fundamental para me mostrar que o Brasil estava além dos Andes também, né? E nesse aspecto, os estudos eram fundamentais, porque quando se estudava a Bíblia é o quê? É uma experiência de um povo que sai da escravidão, enfrentando o Egito, e hoje tem que enfrentar a dominação. O que era a liturgia, senão contra a mais-valia, o fetiche, a dominação da mercadoria, o enfrentamento da alienação? Era isso que se estudava. Portanto, a teologia estava conectada com a realidade e com o marxismo. Então ela teve um papel fundamental nesta conjuntura. Professor Nildo? Eu não descarto a avaliação correta do Rampinelli, faria apenas um reparo que certamente ele também estará de acordo comigo. A igreja foi um horror na América Latina. Foi uma instituição que acompanhou todos e cada uma das desgraças que se abateu sobre o continente. Isso veio com a igreja. Como toda instituição tem seus rebeldes, mas são só rebeldes. Como instituição foi e segue sendo uma peça de opressão e de dominação na América Latina. Não obstante, eu diria o seguinte: nós temos algumas tarefas. A primeira, o Valdir tocou nisso, a Beatriz em alguma medida também, que é recuperar, a função dos estudos latino-americanos é recuperar os grandes pensadores da América Latina, que são desconhecidos como se de fato não existissem. Grandes, não só alguns mais conhecidos como Mariátegui, mas eu digo em cada país latino-americano, desde Ricardo Paredes no Equador,
Hernández Arregui na Argentina, enfim, há uma quantidade de gente em cada país. Manuel Bonfim no Brasil. Manuel Bonfim no Brasil, os brasileiros todos que são ocultos, que estão na Pátria Grande, os caribenhos, os centro-americanos, há uma quantidade que só não aparece nas bibliotecas da Europa e dos Estados Unidos. Eles estão lá. Eles estão lá na biblioteca. Por isso que muita gente vai daqui para os Estados Unidos e fica encantado, porque de fato os Estados Unidos possuem bibliotecas. Nós temos aqui um amontoado de livros. Não tem uma universidade brasileira que possa dizer que é digna de ter uma biblioteca. Aí eu visitei quase todas as importantes. As importantes quase todas. Quase não. Todas, absolutamente todas. Eu atesto categoricamente, não temos uma biblioteca que se assemelhe a algo que podemos encontrar nos Estados Unidos e na Europa. Que eles possuem um acervo gigantesco. Então uma tarefa é recuperar isso. A outra é uma subversão completa dentro da universidade do que se chama o academicismo. Essas teses horrorosas, esses mestrados, essas dissertações horrorosas, cuja função é simular saber acadêmico, com escasso conexão com a realidade vital dos nossos povos, com escasso conexão com os problemas vitais. Quais problemas vitais? A gigantesca dependência tecnológica, a indigência científica, a não apropriação da nossa cultura. O sujeito aqui letrado na cultura europeia, ele pensa que ele pode dominar a cultura europeia se ele não dominar a nossa. Então ele é um ignorante sobre a cultura brasileira, sobre o folclore nosso e sobre o folclore latino-americano. Um idiota completo. Mas ele atua como se ele, comentando a última temporada dos teatros parisinos como se estivesse na crista da onda. E sendo um ignorante completo sobre a nossa cultura. Então, para nos apropriarmos do mundo, dos desafios estéticos, políticos, econômicos do mundo atual, ele precisa se apropriar dessa gigantesca herança que nós temos, que está pulsando aqui entre nós. Então o mundo universitário precisa fazer uma subversão especial no sistema de pós-graduação, mas eu dizia nos trabalhos de conclusão de curso, que eu frequento mestrados, doutorados de várias áreas, vou sair desse programa aqui e vou para uma defesa. Qual é o tema? O tema é o escasso contato com a realidade. Veja, eu não estou falando de gente que está ali pregando a revolução social, etc. Não tratando temas importantes. Me resumo a um para mostrar o drama. O Brasil nunca acumulou uma dependência científica e tecnológica tão gigantesca quanto a atual. O ano passado nós pagamos quase 8 bilhões de dólares de royalties por uso de marcas, patentes, etc. Esse tema passa batido nas faculdades de engenharia e não é objeto de reflexão na sociologia, na economia. Então, eu diria, esse é um segundo ponto fundamental. E o terceiro, para concluir, é um horizonte utópico. Nós estamos aqui não para contemplar o mundo, mas para indicar caminhos de superação dos problemas. Essa é a função social da universidade e das áreas dos estudos latino-americanos. E, portanto, nós precisamos arriscar horizontes políticos, teóricos, e ter como companhia sempre a heresia. A heresia no terreno da ciência, que implica conhecer esse corpo teórico dominante, contestá-lo, e a heresia no terreno da política e de um comportamento intelectual na universidade. Beatriz? Eu gostaria de levantar um tema que para mim ainda é um desafio do ponto de vista da área que eu pesquiso, que é ampliar, não só aprofundar os clássicos e seguir com o deciframento e a descoberta de nós mesmos, mas também conhecer os nossos, que estão logo ali ao lado, que são os africanos. Entender a influência da diáspora africana na construção da nossa imensa cultura latino-americana e entender os grandes autores africanos, tanto do ponto de vista do pensamento clássico, quanto do ponto de vista da realidade mais contemporânea. Acho que a gente tem que alargar, porque pensar a realidade latino-americana significa saber que esse continente ele não se encerra nesse território. Então, eu sinto muita necessidade de criar espaços de discussão historiográfica, discussão filosófica, discutir as matrizes religiosas e o sincretismo que nos, que de fato a teologia da libertação buscou dialogar, de ampliar a capacidade de domínio dos temas, como por exemplo a questão das guerras coloniais, a questão da resistência ao neocolonialismo, o problema do imperialismo no continente africano, os diferentes continentes africanos que nós temos, o gravíssimo problema das guerras hoje no norte da África, são temas que dizem respeito à América Latina.
né? Enquanto há um continente africano massacrado e submetido à grande violência das guerras e das invasões militares, a América Latina sofre essa imensa ofensiva conservadora. E ela não veio à toa. Ela veio porque é possível e porque há, de fato, uma dinâmica no sul do mundo ditada pela política imperialista que permite a ofensiva aqui e lá ao mesmo tempo, né? Só seremos fortes aqui quando formos fortes lá também. Então essa é uma área de estudo que eu tenho uma esperança enorme que a consolidação dos programas de pesquisa do IELA, a abertura do nosso programa de pós-graduação, né? Nossa atividade ela é muito focada no ensino, na pesquisa e na extensão, e a gente precisa se consolidar também como uma área de ensino, né, com um programa de ensino, com uma cátedra, com as nossas disciplinas e conteúdos e, sobretudo, o desenvolvimento, então, desse novo diálogo Sul-Sul, do ponto de vista teórico. Muito bem. E a gente, então, volta daqui a pouquinho com o último bloco do Pensamento Crítico. Espera aí. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico e, como sempre, no último bloco, dica de leitura. Hoje não vai ser um livro só. Vou mostrar para vocês tudo isso aqui, ó. É a nossa coleção Pátria Grande, né, que é a Biblioteca do Pensamento Crítico, coordenada aí pelo professor Nildo Orix, já está no 6º volume. E todos eles aí podem ser encontrados aí a partir da editora Insular. São vários títulos que remetem a todos esses autores aí que já foram citados aqui na nossa mesa. E um outro livro importante também, que foi a primeira publicação nossa aqui do Instituto. Foi a segunda. A primeira foi a do Raízes no Libertador. Mas que foi muito importante porque traz justamente o mapa da chamada crise que se vivia lá no início do século, né, desse século XXI. Então tem muito material aí para conhecer a América Latina. E nesse último bloco vamos falar um pouco de outros desafios que se colocam para os estudos latino-americanos e principalmente nessa conjuntura conservadora que se vive não só na América Latina, particularmente no Brasil. A escola sem partido, por exemplo, é um elemento que se deve pensar, justamente porque impede o pensamento crítico. Então vamos conversar aí com a professora Beatriz. Uma das críticas que os setores mais conservadores fazem aos estudos e à proposta nossa de estudos latino-americana é considerar que não é um pensamento, que aqui não se produz teoria própria, né? Que a teoria ela só pode ser universalista e ela só pode ser pensada a partir das grandes matrizes ocidentais, europeias e estadunidenses. E a gente é acusado de ideologia, né? Nosso pensamento muitas vezes, ou uma apologia ao bolivarianismo, enfim, críticas que são muito empobrecedoras do ponto de vista teórico, não chegam a ser críticas ao paradigma teórico, à perspectiva teórica, às categorias que analisamos, ao arranjo e ao rigor teórico-metodológico dos autores com que trabalhamos. É uma crítica puramente, da parte deles sim, ideológica. E é claro que, na medida em que há uma demonização do pensamento crítico, há uma demonização da resistência popular ou da resistência crítica, há um esforço gigantesco de transformar tudo em subversão, em comunismo, em bolivarianismo, esquerdopatia, enfim. Esse conjunto de nomes sem sentido, né, desse novo lexo conservador, ele de fato ele propõe a esterilização do pensamento crítico em geral. E, na medida em que o pensamento crítico latino-americano ele tem um alto grau de heresia de fato, né, ele se confronta não só com o pensamento conservador, mas também com uma tradição conservadora na esquerda latino-americana. A tendência é que as baterias se voltem contra nós, mas nada que seja uma novidade, a meu ver. A resistência vai sair daqui de dentro mesmo. A escola sem partido é algo que não tem o menor sentido do ponto de vista constitucional, legal, teórico, científico. Ela é uma grande panaceia ultra conservadora e que ela vai ser desmontada na prática. Ela pode até ser aprovada do ponto de vista legal, ela pode vir a partir das alterações da LDB, que já foram apresentadas inclusive hoje, onde não só o desmonte dos conteúdos mais críticos, mas sobretudo da gratuidade do ensino, da plena responsabilidade estatal, tudo isso está na agenda do golpe. E a resistência terá que vir ainda com mais força
né, a partir desse grande patrimônio cultural que os povos latino-americanos construíram ao longo da sua resistência. Valdir? Eu vejo com um olhar muito positivo a América Latina nessa conjuntura. O novo acontece aqui. E o novo se manifesta por meio, por exemplo, de um constitucionalismo onde traz no seu bojo o nacionalismo revolucionário. As constituições estão sendo discutidas, debatidas, a plurinacionalidade, a pluriculturalidade, a plurietnicidade. Temos país que tem inclusive dois modos de produção, o capitalismo clássico, o aio. A América Latina está num movimento tremendo. Eu diria que se 1492 foi a modernidade capitalista que entrou trazendo a barbárie, 1994, com o levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional, foi a América Profunda que disse para a América Europeia: a partir de agora temos que conviver, senão vamos ter o conflito. E o conflito será armado. Então é preciso ter essa convivência. Não tem outra saída. Aqui eu recorro a uma frase de José Martí que dizia: trincheiras de ideias valem mais que trincheiras de pedras. E é verdade. Hoje nós estamos na batalha das ideias na América Latina e acabou o tempo em que a Europa dominava, em que os Estados Unidos mandava e tudo se fazia de acordo com os interesses deles. A América Latina está num outro patamar e tudo que nós vemos e que a imprensa apresenta como coisa ruim é bom. É a luta de classes posta nos dias que nós estamos vivendo. E o mundo só caminha na medida em que as lutas de classes se tornam cada vez mais duras. Professor Nildo, e essa batalha de ideias não corre o risco de virar uma batalha mesmo contra essas ideias, uma batalha do Estado? Não, já é. O Estado é um instrumento de opressão na classe dominante. Só os tolos podem pensar que um governinho lá vai diminuir o ímpeto do Estado contra as classes subalternas. Basta ver o endividamento do Estado brasileiro durante o governo de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma e de Temer. É a mesma coisa, uma continuidade. Mas tem algo, Elaine, eu estou profundamente convencido que o tempo presente e o tempo futuro é um tempo que reserva ao pensamento crítico latino-americano dias de grandes desafios. Por quê? O pensamento crítico latino-americano não vai pensar esse agitador barato de segunda categoria, agressivo em geral, que nós nunca tememos, que os pensadores latino-americanos ignoram o que eles consideram os seus autores canônicos. Ninguém pode esquecer aqui que a tradução de Max Weber por José Medina Echevarria, por exemplo, é uma conquista latino-americana. É um autor da ordem, Max Weber, uma tradução belíssima. Os nossos autores, os nossos potentes pensadores, dominavam Max Weber, dominavam a filosofia de Kant, dominavam a filosofia hegeliana, dominavam o pensamento de Marx, dominavam a escola de Frankfurt e todos os modismos from United States e from Europa. Aqui, a vantagem nossa da intelectualidade gringa e europeia é que nós, por um conjunto de razões, inclusive fruto do colonialismo, alguns conhecem, os latino-americanos conhecemos o mundo deles, europeu, conhecemos o mundo estadunidense e conhecemos o nosso mundo, coisa que eles não fazem, exceto de maneira caricata, exceto atravessada pela indústria cultural e pela formação da opinião pública via imprensa, que é cada vez maior. Então a vantagem do pensador crítico latino-americano é que ele conhece a sua realidade, é dono, quando descobre, de uma potência em termos de pensamento e se apropria da herança cultural europeia e estadunidense com uma tranquilidade que eu não vejo nos similares europeus. Um acadêmico europeu e estadunidense tem que fazer um esforço gigantesco e, via de regra, fracassa na compreensão do mundo, porque ele está muito embrenhado na sua sociedade. Pegue o caso do Habermas, por exemplo. Habermas saiu com uma teoria da ação comunicativa e foi para o mundo pensando que o mundo da globalização, etc. E logo em seguida, o que ele começou? Escrever textos sobre o que? O Estado Nacional foi, é e será, por muito tempo, o ente decisivo do mundo moderno. E o Estado Nacional, para o Habermas, não é o Estado guatemalteco.
Não é o Estado equatoriano nem o brasileiro, é o Estado alemão. Percebe? Então, o que está acontecendo é que essa gente demora para chegar em temas relevantes da política e sustentar teoricamente. Esse processo é mais rápido na América Latina porque as exigências da vida são muito mais vitais, são, como tanto a Bia e o Valdir mencionaram, elas são, não raras vezes, questões de vida ou morte. Vida ou morte não para o intelectual, para o professorzinho, não, para milhões, porque aqui o extermínio é a regra. O Brasil tem 50 mil assassinatos por morte violenta por ano. O sistema carcerário, na América Latina isso é a regra, também não é nos Estados Unidos. Então, o pensamento crítico latino-americano é uma via de apropriação da nossa herança intelectual e cultural, mas também uma via segura de conhecimento da realidade alheia, que é muito importante. Os mais importantes pensadores na Europa e nos Estados Unidos são aqueles que circulam pela periferia do mundo capitalista, pela Ásia, pela África, pelo Oriente Médio, aqui pela América Latina. Eles só se tornam potentes. Projetos editoriais, estou falando da New Left Review, da Monster Review, para dar os exemplos mais conhecidos, da Latin American Perspectives, por exemplo, nos Estados Unidos, ou uns institutos europeus, que não é uma coisinha que fica 1 ano, 2 anos, depois vem um governo corrupto como o de Temer e corta e não tem mais. Não, eles permanecem, porque são assuntos de Estado. E o Estado nos Estados Unidos, como Estado metropolitano, conta com as universidades para estudar nossa realidade. Via de regra é um professorzinho que é contratado para a CIA, que assessora as empresas, que assessora o Departamento de Estado, que conversa com o senador republicano democrata. São professores. E são milhares dentro dos Estados Unidos aqueles que estudam a América Latina, mas estudam porque estão submetidos a uma razão de Estado, que é os Estados Unidos precisam dominar a América Latina, porque para eles a América Latina é uma área vital para a sua competição com o mundo. Nós descobrimos nos últimos 20 anos que nós somos uma área vital para nós mesmos. Por isso que a reação brasileira de uma elite canalha, cuja única mercadoria é vender o país, ela tem que lançar essas ofensivas, das quais pode ser essa ignorância absoluta, que é uma escola sem partido, que não é mais do que um fantoche para nos ocupar. Não tem resistência aqui. O que nós temos que fazer é uma ofensiva contra essa gente e tocá-los para fora da universidade. Mostrar a impostura intelectual, mostrar sua debilidade, mostrar os seus objetivos sinistros. É isso que nós precisamos fazer. Chega de timidez. A exigência, se o Valdir está certo, e aqui o clima é esse, a chapa esquentou. Eu não vou ficar numa postura de resistência. A postura é de ofensiva, porque nós acumulamos, temos um saber acumulado, temos uma nação para resgatar, tem um continente que se levanta, e a universidade, ela está atrás da realidade. A pasmaceira da universidade mostra que é o seguinte: a realidade está lá na frente. Os indígenas, os negros, os sindicatos, as comunidades, mesmo a burguesia, as frações distintas do capital, a diplomacia, estão lá na frente. A universidade está atrasada. Então nós temos por isso que eu digo, nesse sentido eu estou otimista. O sustento social da nossa existência está claro. O que nós precisamos é agarrar isso, destino com as mãos. Lembrado o famoso discurso aí de Che Guevara aos estudantes da Universidade de Cuba, que perguntaram a ele o que fazer diante dos grandes desafios, e ele respondeu: estudar, estudar e estudar. É por aí, né? E eu deixo aí então o convite para vocês de entrar no nosso canal do YouTube e assistir outros programas aí que já fizemos sobre vários temas bem legais para vocês compreenderem um pouco mais também a nossa América Latina, nossa Abya Yala, tá bom? E a gente volta daqui a 15 dias. Tchau!